senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar sobre retificação do imposto de renda. Na verdade, retificação da declaração do imposto de renda. E eu, como contador, diferente das calculadoras que tem por aí, eu pego essa calculadora. Eu não sou uma calculadora, né? Eu não chamo declaração do imposto de renda, eu gosto de chamar de ajuste, porque eu sou contador e para mim é ajuste mesmo, né? E um dia eu te explico por que eu entendo como ajuste. Declaração do imposto de renda é uma obrigação que todo investidor, deixa eu repetir, todo investidor vai estar obrigado a cumprir. Fernando, mas eu vi que a partir de 2023 não vai estar mais obrigado quem vender abaixo de 40 mil, tá? Essa é uma informação distorcida e que para mim não condiz com a realidade. Vem para cá que eu vou explicar antes de entrar com a questão da restituição. Por que para mim não funciona? A nova regra diz o seguinte: vai estar obrigado quem vender acima de 40 mil. Ok, os buy and hold aqui, tá? Filé. Mas aí tem uma coisa que ninguém falou para vocês, que é o ou. Esse ou eu vou dividir na regra e vou dividir no contador. Eu adoro dar aula, cara. Adoro esse momento aqui. Vem comigo. A regra: está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda quem vender acima de 40 mil ou tiver incidência de imposto, né? Então, o que significa? Se em algum momento você pagou alguma DARF, você vai estar obrigado, beleza? Eu aqui ainda vou colocar, porque para mim é o que acontece. Não vi acontecer, mas vai acontecer. Tomara a Deus. Quando você tem uma operação vencedora, o que acontece? Imposto de renda retido na fonte. Eu falava num outro vídeo sobre imposto de renda retido na fonte, vou deixar no card aqui para que vocês possam ver. Imposto de renda retido na fonte, mecanismo que a Receita Federal criou para identificar quem está tendo operações vencedoras, é uma parte do imposto de renda que é retido na fonte. Se o imposto de renda é retido na fonte, houve incidência de imposto, sim ou não? Houve. Também, pela regra, estaria obrigado a entregar a declaração. Quem tiver isenção, a isenção de 20 mil no mercado de ações, também tem uma incidência de imposto. Você tem um imposto, mas esse imposto é isento. Também dá obrigatoriedade de entregar a declaração de imposto de renda. Beleza? Teve incidência de imposto, pagou DARF, tá? Você está obrigado. IR, retido na fonte, para mim está obrigado, tá bom? Então, o que mais? Acima de 40 mil ou tiver incidência de imposto, mesmo que isento, está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Então, olha só, vendi abaixo de 40 mil, contemplei isenção de 20 mil, que é uma outra situação, está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Se você ainda tem dúvida sobre qual é a diferença entre os 40 mil e os 20 mil, vou deixar aqui também um link do card de um vídeo que a gente fala sobre isso. Beleza? Gerou DARF, pagou DARF em qualquer valor, acima de 10 reais tem DARF. Pagou, está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Teve imposto de renda retido na fonte, teve incidência de imposto, tanto é que foi retido na fonte, também está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. E aí vem a parte do contador, tá? O contador, ele tem como premissa, como particularidade, olhar além dos fatos, tá? Senhoras e senhores, entenda uma coisa. São dois fatos aqui que eu quero trazer para vocês, tá? Opa, prejuízo, tá? Prejuízo. Vamos lá. Vendi abaixo de 40 mil, estou obrigado? Não está obrigado. Pô, pela regra, eu não tive incidência de imposto porque tive perca. Beleza. Não paguei DARF porque na DARF você não paga. Beleza. Também não tive imposto de renda retido na fonte porque prejuízo não tem. Perfeito. Não estou obrigado. Mas aí vem, pra mim, a sacanagem. Está chovendo CPF bloqueado aqui pra mim, e aí, quando eu vou analisar o processo, o que eu tenho percebido é que o cara não entregou a declaração de imposto de renda. E aí, quando o cara não entregou a declaração de imposto de renda, ele vendeu abaixo de 40 mil. E ele não teve DARF. Por quê? Porque ele não pagou o imposto porque compensou o prejuízo. Senhoras e senhores, ele compensou o prejuízo, não pagou a DARF, estava abaixo de 40 mil, não entregou a declaração do imposto de renda e tomou pau lá na frente. Por quê? Porque os prejuízos não foram declarados. Porque na cabeça do investidor, ele pulou essa fase aqui. Não teve incidência de imposto e não pagou DARF porque compensou o prejuízo. Só que para que o prejuízo seja validado, tem que estar na declaração.
Como ele não entregou a declaração, não informou o prejuízo, ela não sabe do prejuízo. Não sabendo do prejuízo, ela entendeu que você tinha um imposto a pagar e você não pagou. Ai, dói no coração e você toma pau. Mas pode ser também que tenha um outro cenário, que é o quê? Que você tenha perdido o ano inteiro. E ao perder o ano inteiro, o que acontece com você? Prejuízo. Esse prejuízo, por você não entregar a declaração do imposto de renda, não apresentar ele, você não pode compensá-lo. Você vai deixar dinheiro na mesa. Aí você, quando eu compensar, eu entrego. Aí você vai voltar para trás, pagando multa por falta de entrega no período? Não faz sentido. Concorda comigo? Então, aqui já não está mais na regra, na obrigatoriedade, mas está por teu puro e livre interesse em entregar a declaração do imposto de renda, interesse em informar os seus prejuízos, para que você possa ter o direito de compensar lá na frente, porque isso não mudou. E a galera não está se atentando. Aí chega para mim e fala assim, eu quero compensar um prejuízo. Aí eu, uma multa aqui para pagar. A multa, ela começa com R$ 165,74, mas pode chegar até 20% da sua movimentação ou do imposto devido. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Então, o prejuízo é teu interesse. Seja para você não tomar pau, seja para você não deixar dinheiro na mesa. E aí vem a segunda situação, tá? Buy and hold diz, eu não compro, eu não vendo, eu só compro, eu não vendo, então eu não tenho o porquê declarar. Vem cá, você não vendeu acima de 40 mil. Ah, ok, então você não está obrigado, mas você é buy and hold. Buy and hold tem ativos em sua carteira. Esses ativos é patrimônio. Aí você tem uma remuneração e você tem uma avaliação patrimonial, porque na ficha de bens e direito, ela lembre-se o que eu falei, eu sempre falo isso, né? O game aqui da Receita Federal não é saber o quanto você paga de imposto ou o quanto você tem investido. É o cruzamento das informações. Sua remuneração, seus gastos não estão compatíveis com o teu patrimônio. Isso é um fato. O segundo fato é que o buy and hold, ele por não declarar imposto de renda, ele não informa, então, na ficha de bens e direito, o bem dele. Não informa o custo de aquisição. Não informa o custo médio de aquisição. E aí o que acontece? Ele vai ficar lá 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Aí ele vendeu, certo? Aí ele vendeu, qual é o valor que ele vai confrontar? Valor de mercado? Não, Luiz, eu não paguei valor de mercado, eu paguei lá atrás. Como é que a Receita Federal vai saber disso, se você não apresentou para ela? O teu patrimônio não bate, não, mas informa agora. Ah, você informa agora. Vai cair na malha fina. Sabe por quê? Porque ela não tem esse histórico. E aí, beleza, mesmo que ela aceite, se você não se atentar e não fizer a apuração mensal, não fizer um acompanhamento ou não tiver um contador especializado acompanhando a sua carteira, dando os valores para ela, salvaguardando as despesas e custos, porque, é salvaguardar mesmo, né? Então, o buy and hold está comprando, qual é o custo de aquisição? Já considerando as despesas, já considerando os ISS, né? Todo o que envolve nos embolsos financeiros para você comprar aquele ativo. Ativo por ativo, fez o custo médio e você tem que fazer esse acompanhamento particular teu. Eu não quero apresentar a declaração de imposto de renda? Tudo bem, mas você tem que ter, porque o dia que você vender, ou o dia que você liquidar, ou o dia que você vir a falecer e tiver que passar essa herança para frente e não tiver esses dados preenchidos, vai se perder 100% e você vai deixar muito dinheiro na mesa. Então, por isso que eu bato muito. Todo investidor está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, seja para cumprir a regra, que não é só isso, ou seja por planejamento tributário na compensação de prejuízo, ou seja para a transferência, ou seja para a sucessão dos teus bens, ou para que você não deixe dinheiro na mesa por falta de acompanhamento. Fernando, não vou declarar, mas faça o teu trabalho em casa. Ah, eu não tenho tempo. Então contrate um contador, porque senão a conta não fecha.